Boa noite, pessoal. Sejam todos novamente bem-vindos a mais uma aula do professor Alan. E hoje estamos com o projeto Sistema Elétrico de Potência. Nossa primeira aula, que é dia 1º de 10 de 2024, o professor Alan vai estar explicando aí a situação de aprendizagem para vocês, né? Nós temos atividade 1, 2 e 3, bastante fácil de desenvolver. E também o professor Alan vai estar passando parte do conteúdo. Novamente, seja bem-vindo a mais uma aula do professor Alan e vamos aguardar alguns minutinhos para estar iniciando as nossas atividades.
Então, dando continuidade aqui em nossas atividades, nós temos aí, ó, projeto de sistema elétrico de potência. Aqui você vai em situação de aprendizagem, abrindo aqui nossa situação de aprendizagem, ó, você tem aqui a anexo do roteiro para elaboração do projeto, né? Norma de soluções aí, né? Folha de respostas, ok? Certo? Voltando aqui na nossa situação de aprendizagem, abriu aqui novamente. Eu vou explicar passo a passo aqui para vocês, tá? Para não ter dúvida. Então, tem um contexto. Você imagina que na concessionária local aí do seu estado, foi aberta aí uma OS, que a gente chama, né? Uma ordem de serviço, solicitando aí a parte que a gente chama de energização da rua Domingos Rabeiro, no bairro Ribeira, Salvador, Bahia. Já fica a dica para você que a situação de aprendizagem vai perguntar assim: qual foi o local aí de energização? Qual é a rua? Qual é o bairro? Qual que é o estado? Ok? Então tá aí. É a Rua Domingos Rabeiro, no bairro de Ribeira, Salvador, Bahia. Só fazer uma interpretação de texto, tá vendo aqui? Já fica ligado que lá na situação de aprendizagem vai perguntar sobre esse endereço. Foi solicitado, então, pela senhora chamada Yasmin Santana, lá de Salvador, Bahia, que adquiriu aí um lote, né, uma chácara, e está construindo aí sua nova residência, está fazendo lá um sobrado, né? Ela pretende, né, mudar assim que a casa estiver pronta. Mas tem um problema, lá na rua ainda não possui energia elétrica. Por esse motivo, a senhora Yasmin, paralelo à construção que está em andamento, solicitou à concessionária local a elaboração de um projeto para energização da rua em referência à ligação posterior da sua unidade consumidor. Unidade consumidor nós chamamos do padrão, aquele medidor que você tem lá na frente da sua casa. Nós chamamos ele de padrão monofásico, bifásico ou trifásico, ok? Foi informado, então, pela concessionária local sobre os prazos legais para que sua solicitação seja analisada e, paralelo a isso, continuar com a construção do seu empreendimento. Então, ela foi lá, foi na concessionária, solicitou para levar energia até a sua casa, ok? E aí tem que aguardar um prazo que geralmente é de 3 dias. Passando esses dias, ela recebeu uma carta da concessionária local, através do Departamento de Atendimento a Clientes, que informou a dona Yasmin, após a análise da solicitação, né, do pedido dela, foi verificado em campo que seria necessário construir uma rede de distribuição de alta e baixa tensão. Ou seja, tem que fazer uma rede de postos aí com cabeamento e tudo mais, né? Por exemplo, trazendo lá da BR até a casa dela. O projeto padrão de entrada, uma vez que o padrão de entrada para a unidade da dona Yasmin tem característica do sistema trifásico, né? Um padrão trifásico, porque vamos dizer que é um empreendimento aí que tem uma demanda, né, da parte de consumidores aí, cargas, né, elevadas, né?
Vamos dizer que na casa lá dela lá vai ter aí 2 chuveiros, 3 ar-condicionado, ar-condicionado na sala, nos quartos, ok? A dona Yasmin deverá realizar o projeto da rede de baixa tensão e alta, né? Arcando com todos os custos, pois o estudo de viabilidade econômica da concessionária local, né, não foi rentável, visto que dona Yasmin é a única moradora lá do local. Por esse motivo, ela procurou uma empresa prestadora de serviço que tem um cadastro juntamente aí a concessionária local. Essa empresa chamava-se J. Menezes. A J. Menezes, então, né, atendeu a solicitação da dona Yasmin Santana e verificou que o projeto dela é de grande porte, porque tem que trabalhar com a parte de alta tensão e média tensão. O que o pessoal fez? Vamos procurar profissionais altamente capacitados, habilitados, né, para realizar essa atividade também, para ajudar a gente, que são os eletrotécnicos, lá do Senai de Bahia, certo? Lá da Bahia. Procurou, então, o Senai e o Senai forneceu alguns alunos para estar realizando aí essa atividade junto com a J. Menezes, que é uma empresa de consultoria e treinamento na parte de alta e baixa tensão. E aí, o que eles fizeram? Eles foram até o local para fazer o levantamento aí de todos os dados em campo, que nós chamamos, né? Certo? Extensão da rua, né? Quantidade de postes que vão ser utilizados, tipo de poste, que é o poste circular, ou o duplo T, campo de extensão da rua. Então, você imagina que é uma chácara lá, eles têm que fazer a medição, fazer o loteamento, definir aí quadras e lotes, né? Certo? Número de clientes que seriam beneficiados com o projeto, então não seria um projeto só para a dona Yasmin, sim para o bairro, né, que iria montar. Foi realizada uma visita no campo para a coleta de dados, tais dados no bairro de Ribeira, Salvador, Bahia. Após visita em campo, a engenheira Jéssica, que estava acompanhando, o técnico experiente Jefferson e os técnicos de informações, Thaís, João e Paulo, se reuniram para discutir e analisar todos os dados levantados. Então, eles foram até o local, fizeram medições, definiram aí o tamanho da rua, a extensão da rua, ok? E começaram a iniciar a elaboração dos projetos, como também a montagem de uma pasta com a documentação necessária para a apresentação dos projetos à concessionária, para que a mesma possa analisar, verificar e liberar para a construção e realizar a energização das redes após a conclusão dos trabalhos, ok? Então, o pessoal foi no local, fizeram o levantamento das medições, ok? Fizeram a verificação de quantos postes que iriam utilizar, se o poste seria poste circular, poste duplo T, a característica do poste, certo? E aí, no caso, a equipe de trabalho deverá estar atenta à viabilidade econômica desse projeto, bem como a sua eficiência técnica para que a unidade consumidora da dona Yasmin, que no caso vai ser um padrão trifásico, como está sendo definido nessa situação de aprendizagem, levando em consideração a sua carga instalada e o estudo
do consumo junto à consumidora local, a fim de reduzir aí o valor da sua conta de energia mensal, ok? Neste caso, você pode estar utilizando aí o livro didático, laboratório de informática, ambiente virtual, ferramentas de comunicação, material online, acesso ao AVA, internet, normas da concessionária local, das resoluções da Enel e das normas aí, né, da ABNT, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas. E aí você vai aqui, ó, em atividade, tá? Você tem anexo, que é o roteiro para a elaboração do projeto, anexo das normas técnicas e temos também a folha de resposta da atividade. Essa folha de resposta que você vai enviar para o professor Alan. Neste caso aqui, ó, após se apropriar dos critérios que constam no roteiro para a elaboração do projeto elétrico, o aluno ou a aluna, que no caso é você que está aí do outro lado da telinha, deve realizar aí leituras seguintes com o objetivo de identificar de que forma os materiais a seguir abordam os critérios definidos nesse roteiro, como leitura de normas técnicas, né? Tanto da NBR como a VNT. No caso da visita em campo, o pessoal foi, visitou e fizeram o levantamento desses dados. Os dados são: as dimensões do lote é de 15 por 15 metros. Os dados da avenida têm um comprimento de 80 metros, largura de 30 metros, ruas com comprimento de 75 metros, largura de 15 metros, demanda de cada lote será 15 kVA e vamos utilizar um transformador de 150 kVA. E aí a pergunta é, chegando nessa altura do campeonato aqui, você sabe o que é kVA? Fala, nunca vi, nem comi, eu só ouço falar. kVA, pessoal, é uma unidade de medida de potência aparente. Nesse caso aqui, ó, só servindo como revisão, né? Como vocês já sabem, mas servindo como revisão, kVA é kilovolt ampere. Se você sabe, deixa eu ampliar aqui, ó, uma revisão. Se você sabe que 1 quilômetro é 1000 metros, tá vendo aqui, ó? Você sabe que 1 quilômetro é 1000 metros e que 1 quilograma é igual a 1000 gramas, nesse caso, logicamente, você vai saber que 1 kVA é igual a 1000 volt ampere. Entenderam? Que no caso chamamos de potência aparente. Beleza? E aí, o que você vai fazer? Na nossa folha de resposta, você vai enviar para o professor Alain, foi definido a rua, o nome da rua, o loteamento, que no caso são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, até 17. E aí você vai colocar os dados aqui dentro do loteamento. Um exemplo aqui, ó. Você também pode colocar os dados aí já no cabeçalho do seu projeto. Deixa eu minimizar aqui. Melhor. Aí.
Então aqui, por exemplo, lá, ó, vou ampliar para você. Você tem que colocar lá em cada loteamento, ó, por exemplo, ó, um KVA com lote de 225 metros quadrados e um KVA, cada um, tá vendo? Ok? Aí você faz em cada um desse aqui, lá na sua situação de aprendizagem. Que é a nossa folha aqui, né? Deixa eu abrir de novo. Aí, tá vendo aqui, ó? Os dados, então, você vai colocar aqui dentro da... Aqui, ó, você vai colocar os dados aqui dentro, aqui, ó. Beleza? Então, por exemplo, você vai colocar 225 metros quadrados, é o que tá lá, não é? E vai colocar aqui o valor do KVA aqui, ó. Em todos. Aqui, aqui, ou aqui, né? Aqui, nesse daqui, nesse daqui, nesse daqui, nesse daqui. E também você já pode estar fazendo o seu cabeçalho. Cabeçalho aqui, ó. Que então, além do seu, você faz o seu cabeçalho. O que é o cabeçalho, professor? Então, aqui, ó, por exemplo, obra, isso aqui é o cabeçalho, tá? Então, você vai colocar obra, elétrico para o loteamento, projeto da RDU. O que é RDU? RDU é redistribuição urbana. Temos que começar a aprender as nomenclaturas, ok? Então, RDU, redistribuição urbana, de 13,8 kV, que é 13.800 volts. E aqui o proprietário aqui, ó. Quem que é a proprietária? É a dona Yasmin Santana. E o projeto é projeto, né, da RDU 13,8 kV. Que é aqui, no caso, o responsável técnico é você que está aí do outro lado da telinha. Ok? Então, você vai colocar aqui a proprietária, que é a dona Yasmin Santana, e colocar seu nome aqui, ó. Beleza? Então, eu expliquei a primeira situação de aprendizagem. Vamos agora para a segunda situação de aprendizagem. Nossa segunda atividade. Nessa segunda atividade, nós temos que fazer o cálculo de queda de tensão. Você vai clicar aqui, ó. E vai abrir essa folha aqui para vocês, ó. Abrindo a folha, elaboração de projeto de rede de distribuição aérea urbana. Aí esse aqui é uma planilha de cálculo de queda de tensão. Então você imagina que é assim, ó. Quando a gente vai montar uma rede de distribuição, você imagina que vai fincar vários postes, colocar o transformador e montar uma rede. Só que a sua casa está muito distante em relação ao transformador. Vamos dizer que está aí a 2 quilômetros de distância. Nesse caso, nós temos uma queda de tensão na rede. E aí chamamos sua casa de ponta de rede.
Por que ponta de rede? Porque lá na sua casa, lá, ó, vai ter uma queda de tensão que às vezes pode queimar seus equipamentos, como ventilador, chuveiro, televisão e assim sucessivamente. Por isso que antes de definir essa rede, montar essa rede, profissionais altamente capacitados vão fazer o quê? Eles vão fazer o cálculo de queda e tensão de acordo com a distância. Por exemplo, acima de 100 metros, coloca na sua cabeça. Acima de 100 metros, a gente começa a ter um, uma queda de tensão no cabeamento. Nosso cabeamento, por exemplo, ele tem uma resistividade específica de 0,017 ohms, porque o cabeamento é de cobre. No caso lá do cabeamento da alta e baixa tensão, seria o cabeamento de alumínio, ok? Certo? Que tem uma resistividade específica. Nesse cálculo aqui de queda de tensão, temos que preencher aqui a representação gráfica do circuito transformador. Aí, no caso, você vai no seu projetinho. Deixa eu ir. Aqui. Vai. Aí, abre. Indo aqui no projetinho, ó, eu tenho aqui o circuito do transformador. O circuito transformador, eu preciso de vista de frente, vista lateral esquerda e vista lateral direita. E vista superior, tá vendo aqui, ó? Porque aí eu tenho todos os detalhes do transformador. Essas são as chaves fusíveis, aqui é a cruzeta, né? Aqui são os jumper, né? Aqui é a parte da entrada da alta tensão, aqui é a saída da baixa tensão. Aqui, por exemplo, entra 13,8 kV, que é 3.800 volts, e rebaixa esse valor para 380 volts, 220 volts no caso do estado de Goiás. No caso do estado de São Paulo, seria 220 volts trifásico e 127 volts monofásico. No caso do estado de Goiás, né, vamos dizer que a solicitação é aqui no estado de Goiás, vai estar rebaixando para 380 volts trifásico e 220 volts monofásico. Temos nossa chave fusível. Aqui o detalhe do sistema aí de cabeamento, no caso vai ser subterrâneo, né? Temos sistema de aterramento, são 3 hastes de cobre ou copper weld, ou pode ser cantoneira, geralmente utiliza cantoneira, que é mais barato. E aí está fincado aqui as 3 cantoneiras, interligado com cordoalha, né? Fazendo aqui o sistema de interligação até o nosso transformador, que está totalmente aterrado. A altura aqui, ó, no caso aqui, é 7,30 metros, né? E aqui nós temos 50 centímetros aqui para concreto. Então, além da gente aterrar o nosso poste, tem que fazer uma base de concreto também. A gente chama de sapata, certo? Os detalhes aqui do nosso transformador na parte superior, temos aí 30 graus aqui colocados as chaves fusíveis, né? Para evitar um possível curto-circuito. E aqui nós temos o transformador, então, vista de frente, vista lateral e vista superior. Então, vista de frente, vista lateral direita, vista lateral esquerda e vista superior. Aí eu venho aqui, ó, seleciono. Vou na atividade. Na nossa atividade aqui, ó, certo? Eu vou lá. Tá aqui, ó.
Aí eu vou pegar, ampliar aqui, ó. Eu vou reduzir mais, né? Que pega completo. Então, vamos lá, ó. Aí vocês fazem do jeito que vocês acham melhor, tá, pessoal? Tá aí a representação do nosso transformador. Eu venho aqui. Vai firmar. Certeza que vai firmar. Aí. Aí você aumenta, ó. Então tá aí. Agora, deixa eu aumentar. Tá bem lá? Ficou legal, não ficou? Então nós temos aí, ó, planilha para o cálculo, né? De queda e tensão, tá aqui o nosso esquema transformador. Vista de frente, lateral esquerdo, lateral direito e vista superior. Ok? E aí temos aqui uma tabela. Essa tabela aqui no nosso projeto. Aqui, ó. Lembrando que essa aqui é a nossa atividade 2, certo? Que é cálculo de queda e tensão. Neste caso aqui, ó, nós temos, ó, aí eles foram lá, fizeram a medição, né, e falaram, ó, isso aqui vai ser o ponto A, né, nosso consumidor A. Aí tá aqui a distância, né, do seu transformador. Temos aí o ponto B, ponto C, ponto E, ponto F, ponto G, ponto H, ponto I, ponto J. Poderia colocar mais pontos aqui, conforme fosse lá a nossa questão. Lembrando que todos os dados foram obtidos seguindo a nossa norma técnica NTC 08. Depois você dá uma pesquisada aí sobre essa norma técnica NTC 08. A nossa iluminação vai ser de 0,1 kVA e vai ser LED para eficiência energética melhor. Ok? Partindo aqui desse distanciamento, nós montamos uma tabela. Vou aumentar mais para vocês aí, ó. Onde está escrito o trecho, a carga e a nossa queda de tensão. O material que a gente está utilizando é alumínio, que é a resistividade específica de cada material, né? E temos aqui, ó,
o nosso cabeamento, por exemplo, esse aqui é o cabo 70, né? 3 por 1 por 70 por 70. Temos aí o unitário no trecho e o nosso valor total que nós temos que calcular. Aí o professor Alan vai ensinar você a calcular o primeiro e o restante vocês calculam, certo? Lembrando que esse cálculo de queda de tensão aqui, ele tem que ser específico para levantamento de acordo com a nossa norma técnica. Deixa eu ir de novo aqui. Então, temos aqui ó, o nosso cálculo de queda de tensão, onde o professor Alan vai ensinar vocês aqui. Por exemplo, ó, você vai pegar o valor em kVA, né, 100 metros, tá vendo aqui ó, o valor? Ó, vou colocar aqui o valor. Ó. Vai pegar o valor, né, por exemplo, tá vendo? Temos vários valores. E vai multiplicar pelo unitário, que no caso o nosso foi que nem eu falei para vocês, nosso cabeamento, a resistividade específica é de 0,384. Tá vendo que é tudo igual? E o cabeamento é alumínio, né? Certo? E aí você vai ter o nosso total no trecho, por exemplo, aqui, ó, 0,064205. Vamos fazer o cálculo? Vou te pegar aqui a calculadora. Pegando a nossa calculadora, você vai pegar aqui, ó, o valor de vezes, certo? O nosso valor aqui da resistividade específica, né, do alumínio. Que está aqui, ó. Deixa eu ampliar para vocês, ó. Olha lá, 0,064205, 0,64204, 4,8. Aí, aqui pegou, a calculadora pegou e fez o resumo, ok? Na nossa parte 2, então, ensinei vocês a fazer o cálculo. O que vocês vão fazer? Eu fiz o primeiro cálculo, e aí o restante vocês vão fazer, tá vendo? Primeiro, segundo, terceiro. Faça um cálculo aí, preencha a tabela e envia para o professor Alan. Esse aqui é o nosso cálculo de queda de tensão. Situação de aprendizagem 2, atividade 2. Agora explicando a situação de aprendizagem 3, tá, pessoal? Nossa situação de aprendizagem 3 é bastante fácil também. Ela é sobre um memorial descritivo. Ok? Vou voltar aqui. Então, vamos lá, abrir a nossa atividade 3. Já foi a 1, a 2 e a 3. Você vai clicar aqui, você vai ter que montar seu memorial descritivo. No memorial descritivo, você vai ter que colocar o nome da dona, que é a senhora Yasmin Santana. O projeto é um projeto de RDU, que é Redistribuição Urbana. A área e o local você vai ter que pegar lá no texto que eu falei para vocês, né? Mas falando que já é em Salvador, Bahia, ok? Né? E aí você vai colocar os dados aqui, né? Cliente, projeto, área. E o título aqui é o memorial descritivo.
de projeto de uma redistribuição urbana e do padrão de entrada da unidade consumidora, que no caso é um padrão trifásico, ok? E a situação de aprendizagem deixa aqui um descritivo para os alunos. Algumas orientações, por exemplo. Você que é aluno deve preencher ou alterar aí os campos, né? De acordo com a identificação ou título de cada campo. Devem ser incluídas informações sobre a identificação do aluno, o seu nome, né? E do curso. Esse memorial descritivo aí, ó, deve caracterizar todos os materiais e componentes envolvidos, bem como toda a sistemática e construtiva utilizada no projeto. Tal documento relata e define o projeto e suas particularidades. Também deve citar leis, normas técnicas, né? Decretos, regulamentos, portaria, códigos referentes às instalações elétricas, emitidos pelos órgãos, né, públicos e federais, estaduais e municipais, ou por concessionários de serviço público. Nesse caso, nós temos aí o nosso objetivo. O objetivo, né, você pode incluir aí, né, como é um memorial descritivo que tem como objetivo um projeto de RDU, né, RDU, redistribuição urbana, e o projeto do padrão de entrada também da unidade consumidora da senhora Yasmin Santana. Lembre-se de colocar a localização, né, o local, né, da implantação do projeto. Normas aplicáveis, você vai colocar aqui e definir. Normas regulamentadoras. Vai estar falando sobre a BNT. A BNT é a Associação Brasileira de Normas Técnicas. Documentos de referência. Você pode estar incluindo aqui, falando detalhes, né? Introdução e apresentação. Premissas, né? Onde notas e observações gerais relacionadas à elaboração do projeto. Resumo do escopo de serviços. Descreva aí de forma resumida o escopo da construção e montagem envolvendo todas as disciplinas relacionadas. Esse aqui vai ser o seu memorial descritivo, que você vai ter que estar definindo na nossa parte aqui da terceira atividade, ok? No caso dessa terceira atividade, então, você vai fazer um memorial descritivo do projeto de redistribuição urbana e do padrão de entrada, que vai ser um padrão trifásico. Aqui no estado de Goiás, quando a gente vai fazer aqui a parte do projeto aqui do padrão, por exemplo, nós temos a NTC 04, revisão 4. Vou colocar Equatorial, aqui, Equatorial Goiás. Que é por causa do estado de Goiás, tá, pessoal? E aqui ele entrou aqui no NT5, né? Aí nós temos aqui, ó, detalhes do nosso transformador, vendo? Da rede, tá vendo? Só que aí é aquele relacionado ao transformador. Eu quero o 4.
Não é 5, é porque ele entrou aqui a 5. Aí, agora vai dar certo. Então, esse aqui é NTC 04, né? Lembrando, isso aqui é para o estado de Goiás. Se você estiver no estado de São Paulo, já é outra norma, tá bom? Vamos aqui. Aí começou aqui, ó. Seu padrão monofásico, nós queremos padrão trifásico. Aqui. Então, por exemplo, temos o padrão trifásico, tá vendo aqui, ó? Com todos os detalhes. Aqui a alimentação é em rede compacta, né? Ok? Com a saída aqui, no caso, já é convencional, né? Saiu neutro. Neutro geralmente identificado com a cor azul. E temos as nossas fases aqui, RST ou ABC, né? Aqui nós temos a altura que deve ser especificada aí para a instalação do padrão trifásico. Sistema de aterramento com caso de 60 centímetros. Professor, como é que você acerta 60 centímetros? Que é fácil uma conversão aí, ó, para quem, uma revisão aí, né? Para você passar de milímetro para metros, centímetros, né? Aqui está em milímetros. Então, geralmente a gente coloca em milímetros. Aí, o que que você faz para passar para centímetros? Cortar aqui, ó. Isso aqui, no caso, é 60 centímetros. Toda vez que você corta o zero aí, que vai dar certo. Vai mesmo, professor? Vai, olha lá. Então, por exemplo, aqui, ó. A sapata aqui é 200 milímetros. Que no caso é 20 centímetros. Você cortou o zero. Pessoal, é o seguinte, ó. Aqui tá 7.000 milímetros, 5.000 milímetros, 700 centímetros, que é igual a 7 metros. Melhor se converter, né? Aqui são 500 milímetros, que no caso é 5 metros. Então, tá vendo aí? Só você cortar o zero aí que vai dar certo. Aqui no caso aqui é 700 centímetros, 500 centímetros, que no caso 700 centímetros é 7 metros e 500 centímetros é 5 metros. E aqui é a nossa cantoneira de aterramento. Aí tirar aqui. Então aí, ó. Aqui estão os detalhes, né? Aí, ó. 20 centímetros, 20 centímetros, 20 centímetros, 20 centímetros. Tem que deixar nessa altura aqui, ó, de acordo com... Se o poste estiver do lado da calçada, o que que você vai fazer? Você vai pegar e tá comprando o poste padrão, né, de 5 metros, mais barato. Se o poste de energia estiver do outro lado da rua, você tem que comprar aí um poste mais caro, que no caso seria 7 metros. Aqui então, o professor Alan explicou, vou voltar aqui, ó, a atividade 1, 2 e 3, certo? Então, seria a situação de aprendizagem 1, 2 e 3.
A primeira você vai fazer a questão do levantamento do loteamento, né? O pessoal foi no local, fizeram a visita, fizeram as medições. A segunda atividade, no caso, é sobre a parte do cálculo de queda de tensão. E a terceira atividade, você tem que fazer um memorial descritivo, ok? Qualquer dúvida, vocês podem estar entrando em contato com o professor Alain, ou pelo Baba, ou também pelo WhatsApp, ok? Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Um abraço, fica com Deus. Tchau, tchau.